E aí, tudo bem? Bom, nesse momento do nosso curso, nós vamos começar a fechar a acústica. E nada melhor para fechar a acústica do que entender a produção da voz e a captação da voz. Quem produz a voz? A nossa boca, toda essa estrutura. Quem capta? A nossa próxima aula. Para essa aula, já que envolve biofísica, eu tenho uma convidada especial para me ajudar. Vamos lá? Vamos com a gente? Então, onde começa o som? Como é que a gente produz o som? Todo mundo já ouviu falar, por exemplo, que o som é produzido pelo diafragma. Eu gostaria de pedir para a Flávia explicar isso para vocês. Vai lá. Bom, diafragma acho que não é novidade para vocês, já falamos sobre isso. O diafragma ele é um músculo respiratório. É um músculo presente somente nos mamíferos. E ele tem a função de fazer a contração e o relaxamento, aumentando e diminuindo a caixa torácica. Quando a gente aumenta a caixa torácica, em função da contração do diafragma, ele vai lá para baixo, a gente diminui a pressão interna e o ar entra. Só que o que interessa mesmo para a gente produzir a voz é quando a gente libera o ar. Então o diafragma ele relaxa, volta na sua posição original, comprimindo um pouquinho a caixa torácica e quando ela diminui de tamanho, o ar é expelido. Quando o ar é expelido... Aí o que acontece? Vamos entender uma coisa? Vamos lembrar disso? Existem dois tipos de instrumentos musicais. Os de corda e os de sopro. Então, num primeiro momento, você tem então o ar subindo aqui pela traqueia. A traqueia funciona como um tubo sonoro fechado. O tubo sonoro fechado, ele é como? Ele é aberto em uma extremidade e fechado na outra. A traqueia chega a mais ou menos 17 centímetros. E funciona por aquela equaçãozinha F igual a mv sobre 4L. Lembra disso, não? Então, assim, é o primeiro momento, é a primeira formação de um som que pode sair em harmonia. É a primeira formação da fala. Então, começou aqui e esse ar que vem da traqueia, ele vai passar aqui pelas pregas vocais. Antes de falar das pregas vocais, acho que a Flávia vai falar um pouquinho sobre a traqueia. Acho interessante a gente lembrar que a traqueia ela é feita de cartilagem hialina. A cartilagem hialina é aquela mais presente no nosso organismo e ela dá rigidez, uma certa rigidez a algumas estruturas do nosso corpo, como por exemplo, pontinha da orelha, pontinha do nariz, entre as nossas vértebras, enfim, uma série de locais. E não sei se dá para vocês repararem no desenho, mas a traqueia ela é toda feita de anéis e tem uma função interessante esses anéis. Sabe aquele canudinho que a gente toma refrigerante? Você toma refrigerante? Não. Pegadinha. Aquele canudinho que é coloridinho, muito fininho, ele não tem nenhuma estrutura para sustentar ele. Se ele dobra, o fluxo é interrompido. Agora tem um outro canudinho da nossa infância, se você lembra, que é aquele branquinho com listra vermelha e ele tem na pontinha de cima um monte de anelzinho assim, e aí a gente dobra ele. Então o que acontece? Esses anéisinhos, eles fornecem uma resistência maior para a estrutura para impedir que ela dobre e interrompa o fluxo. E a traqueia, ela tá desde da base do nosso pulmão até o pescoço, então a gente mexe o pescoço toda hora. E se a gente tivesse uma traqueia muito fininha, o ar ia ser interrompido, o fluxo de ar ia ser interrompido. Então esses anéis
são um reforço da cartilagem para impedir que o fluxo de ar seja interrompido, ok? Uma vez que o som, então, ele começa a ser formado na traqueia, esse ar vem aqui e vibra as pregas vocais. Até pouco tempo a gente chamava de cordas vocais. Não é um problema chamar de corda vocal, mas o correto são pregas vocais. Essas pregas vocais, essa corda vocal, ela vai vibrar como um instrumento de corda, tá certo? O instrumento de corda, lembra? Ele produz uma frequência que, quando está em harmonia, fica igual a NV sobre 2L. Então, olha só, aqui a gente tem as pregas vocais. Para melhorar o desenho, para melhorar a nossa visualização, eu joguei esse desenho aqui, ó. Então, nós jogamos o desenho aqui. Então, é como se você viesse com uma câmera pela boca, tá vendo, ó? E apontasse a câmera aqui. Ah, você apontou a câmera aqui, a gente tem essa estrutura. Então, olha aqui a traqueia. A traqueia tá aqui, ó. Tá vendo? Então, esse sujeito, o ar vai vir daqui. Esse ar vindo daqui, ele faz vibrar a prega vocal. Então, por exemplo, qual que é a diferença da prega vocal masculina para feminina na fase adulta? Os homens, eles têm uma prega vocal um pouco maior. Isso produz um som, então, mais grave, um som mais baixo. As meninas, elas não têm esse desenvolvimento para chegar ao tamanho da prega vocal. Então, o que acontece? O som fica mais agudo. É claro, não depende só, então nós vamos ver depois as equaçõezinhas, mas se você lembrar das equações de acústica, você vai lembrar que depende do comprimento, então depende do tamanho, mas também depende da densidade linear, que é a grossura. Então, uma criança, por exemplo, ela tem um som característico, ela tem uma voz característica de criança. Uma vez que ela vai crescendo, essa prega vocal ela vai encorpando. Então, uma adolescente tem um som diferente de uma criança. Uma adolescente menina, uma criança menina. Uma senhora tem um som diferente, mesmo sendo agudo. O menino já dá a diferença muito mais clara. Porque o menino, além dele encorpar a prega vocal, ele também cresce. Então, por exemplo, na minha idade, vai crescer a prega vocal? Não vai mais. Mas ela vai começar a dar uma encorpadinha. Então, você vai ver que um senhor, por exemplo, ele tem uma voz mais rouca, uma voz mais grave. Tá? Então, isso aí é bem interessante. E é legal, posso fazer uma observação? Pode. Esse processo acontece por conta dos hormônios sexuais que começam a ser produzidos lá na puberdade, no início da adolescência. Então eles são os grandes responsáveis por essa mudança nas cordas vocais. E é por isso que os meninos, em especial, quando eles estão na puberdade, eles começam a ficar com a voz toda zoada, aquela sem o grave e agudo numa mesma frase. E aí isso daí faz parte até daquela mesma equaçãozinha que fala que a velocidade depende da tensão. Então, uma vez, por exemplo, imagina que essa prega vocal ela está crescendo, então ela está sendo tensionada aqui e tal. Na adolescência, é comum, então você começou a engrossar a voz, você tenta ajustar a voz para parecer mais grossa. Então, o que acontece? Quando você vai falar com calma, você consegue impostar a voz e falar: olha, então eu vou fazer isso e vou fazer aquilo, porque eu vou contar para minha mãe. Quer ver? Ô mãe! E aí quando você tenta gritar, você tenta falar um pouco mais, numa maior intensidade, num volume maior, a tensão aumenta. E uma vez que a tensão aumenta, a velocidade aumenta, a frequência aumenta e o som fica mais agudo. Então aqui, olha só, olha que interessante. É claro, o som ele começa aqui, aí ele se ajusta aqui nas pregas vocais, então a gente tem todo esse processo, mas é importante dizer que o som, ele depende de toda essa estrutura. Então, se essa estrutura não estiver junto, não estiver vibrando em ressonância, o som não sai muito legal. Talvez você já deva ter colocado o aparelho na sua vida. Ou então,
você tem algum amigo ou amiga que colocou o aparelho. E você deve se lembrar que o som da voz fica completamente diferente. Então, não é? Por quê? Porque as coisas não estão vibrando com perfeição. Depois o corpo acaba ajustando. Tanto que a pessoa, depois que tira o aparelho, tem problema de novo para começar a falar. Então, aqui, ó, a gente tem uma das... E nós vamos aprender, nós aprendemos muito isso lá em língua portuguesa, quando a gente começa a falar, não é isso? Que a gente precisa da posição correta da língua. Olha a língua, olha o tamanho da língua, olha só. A língua é importante na produção da fala? A Flávia vai falar um pouquinho sobre a língua. Então, gente, a língua ela é realmente muito importante na produção da fala, assim como a articulação que a gente tem, essa abertura que a gente faz da boca, que é devido a essa articulação que a gente tem entre a mandíbula e a maxila, que é móvel. Então, até o lance do aparelho, muitos dos aparelhos fazem a gente ficar assim, e aí a gente não consegue articular, e isso prejudica também na emissão do som, né? Então, a língua, gente, ela é importante. Vamos abordar agora os aspectos um pouco mais físicos com relação à língua, né? Ela é importante, então, como a gente estava falando anteriormente, por conta da fala. Então, a língua ela é muscular e ela é interessante que ela possui vários movimentos. E por que a língua possui vários movimentos? Porque os seus feixes musculares, eles são inseridos na nossa boca, na nossa cavidade bucal, de forma totalmente aleatória. Então você não tem feixes de músculo todos numa mesma direção, tem um em cada direção. E isso permite essa mobilidade que a gente tem da língua, esses vários movimentos que a língua pode fazer. E um desses movimentos, aliás, a combinação desses movimentos, ela é importante para a fala, né, para a gente conseguir articular as palavras, as letras, e também, gente, para a gente conseguir engolir. Então, o processo de deglutição, que é o ato da gente engolir, ele só acontece também por conta da ondulação que a língua faz. Então, ela é muito importante nesse processo. A língua, ela ainda tem uma importância significativa no paladar. Então, nós temos as papilas gustativas que formam a nossa língua, dando os sabores amargo, azedo e salgado e o sabor doce. É interessantíssima essa pontinha da língua ser responsável pelo sabor doce. E se vocês querem entender como isso funciona, tem uma experiência interessante. Pega um pouquinho de açúcar, dá uma secada na boca com papel toalha ou com pano de prato e coloca uma pontinha uma pitadinha de açúcar na ponta da língua. A gente imediatamente não consegue sentir o sabor doce. Por quê? Para a gente conseguir sentir o sabor, a gente precisa da presença da saliva. A água é muito importante para a gente conseguir detectar as moléculas, para ver essa combinação das moléculas com as papilas gustativas. E aí a gente consegue sentir o sabor dos alimentos também. A saliva, ela também é muito importante no processo de deglutição e a gente vai abordar isso um pouquinho mais pra frente. Voltando aqui, então, a gente tem toda essa estrutura aqui responsável. Então, o dente é responsável, o céu da boca também, tá certo? Toda essa estrutura. E aí, sempre me perguntam o seguinte, mas Virgílio, como assim cavidade nasal? Por que aí a gente entende, eu gostaria que vocês se lembrassem, a gente tem alguns sons que são nasais, são sons nasalados. E talvez você já tenha ficado gripado algum dia na sua vida e travou o nariz. E quando trava o nariz, você fica falando meio assim. Por que você fica falando meio assim? Porque você não tem a saída, não é? Você não tem a saída aqui do ar pelo nariz. Então, a sua cavidade nasal, ela para de funcionar, tá certo? Então a gente tem aqui a estrutura do rosto, então isso aqui é um rosto em corte, espero que você tenha entendido a minha figura, e a câmera pegando essa parte aqui para falar de todas as estruturas que são responsáveis na produção da fala. As equações, os exercícios, nós vamos fazer daqui a pouco. Agora a Flávia quer falar mais alguma coisa. Eu vou completar um pouquinho aqui sobre a boca, algumas estruturas que a gente não falou ainda. Então nós temos as tonsilas. A gente fala muito de tonsilas quando fala de sistema imunológico, ela está relacionada ali com as amígdalas, né? Com o sistema de defesa do nosso organismo.
a úvula, a famosa campainha. Quando a gente abre a boca, a gente vê lá no fundo a campainha. E ela tem a função de barrar a cavidade nasal. Quando a gente engole, então ela tem um papel muito importante na deglutição, para não deixar resto de alimento, alguma coisa que a gente está engolindo, ir para a cavidade nasal. A gengiva, né, onde estão inseridos os dentes, e os nossos dentes, eles têm uma função primordial no processo de digestão, que é promover a mastigação. E a mastigação, ela faz parte do que a gente chama de digestão física, processo físico de digestão. Ele é o primeiro e muito importante para que todo o resto do processo de digestão tenha continuidade. Então, os dentes, através da mastigação, eles promovem a trituração dos alimentos. E a grande vantagem disso é, primeiro, a gente tritura o alimento e fica mais fácil da gente engolir. Segundo, fica mais fácil da gente sentir o sabor dos alimentos. E terceiro, a gente aumenta a superfície de contato das partículas de alimento com as enzimas que são responsáveis por fazer o processo de digestão. Então, esse aumento da superfície de contato que acontece nesse momento é extremamente importante para o decorrer do processo digestório. Os nossos dentes, eles são divididos em 4 tipos. Nós temos os incisivos, que são esses 4 dentes da frente, tanto em cima quanto embaixo. E a função principal dos incisivos é cortar. Quando a gente morde um lanche, a gente corta um pedaço com os dentes da frente, que são os incisivos. Nós temos também os caninos, são 4. Um canino, outro canino, outro canino e outro canino. Eles ficam bem ao lado dos incisivos. E a função deles é de rasgar, então a gente puxa. Por que os grandes predadores, o leão, o tigre, eles têm os caninos muito protuberantes? Porque eles dilaceram, eles rasgam o alimento deles. Nós temos também os pré-molares e os molares. Na realidade, eles têm uma função semelhante. Mas o que vai ser a diferença entre eles? Os pré-molares, que são os 4 que ficam, 2 de cada lado, que ficam ao lado dos caninos, eles têm as cúspides diferenciadas. E o que são as cúspides? Aquelas curvinhas que tem nos dentes, quando a gente olha, o dente ele não é retinho, ele é cheio de curvinhas. Essas curvinhas são chamadas cúspides. E os pré-molares, eles têm 2 cúspides. E essas 2 cúspides, elas são responsáveis por esmagar e moer os alimentos. Então, ele esmaga e moe, e a grande parte da mastigação vai ser feita, então, pelos dentes molares, que trituram, de fato, os alimentos, que são os outros 2 depois dos premolares. E aqui a gente colocou o último dente, que é o dente do siso. O dente do siso, ele nem sempre ele nasce. Existem pessoas que não chegam nem a ter o dente do siso. E outras pessoas, como eu, que tivemos que tirar todos os dentes do siso, porque ele não cabia na boca, né? Então o dente do siso, ele mostra aí um processo de evolução. Ele não tem mais uma função muito bem definida na nossa mastigação, mas de qualquer forma, ele pode ser usado aqui como um terceiro molar para fazer a trituração dos alimentos. Bom, a parte física do processo de digestão, acho que a gente já abordou os principais aspectos nesse momento. E mais pra frente, daqui a pouquinho, eu vou falar um pouquinho melhor sobre a parte química do processo de digestão. Por enquanto eu fico por aqui. É isso aí. E a gente vai falar um pouco mais sobre as equações que envolvem isso aqui e, como sempre, vamos resolver um exercíciozinho, tá certo? Vamos lá? Bom, é isso aí. Então vamos retomar aqui rapidinho, tá certo? Então vamos lembrar... A prega vocal, ela funciona como corda vibrante. Então, quando a gente fala das pregas vocais, vamos lá, vamos lembrar, ó. Quando a gente fala das pregas vocais, 2 equações devem fazer parte, tá certo? A primeira equação, que diz que a frequência no harmônico M é NV sobre 2L, e a velocidade, que é a raiz da tensão sobre a densidade linear, que é a grossura da corda. Então, até se você quiser melhorar na sua cabeça aí e tal, você pode até brincar assim, ó. Você pode, Virgínia, eu posso... vamos lá, vamos entender o harmônico fundamental. Olha só, quando a gente fala do harmônico
fundamental, a gente pode colocar uma única equação. Ó, a gente pode colocar uma única equação, porque aqui vai ser lambda f. Então, eu posso jogar direto que a frequência é 1 dividido por 2L, que é o lambda, raiz de T, que é a força tensora, sobre μ. Ah, Virgílio, olha que interessante. Essa equação ela é bem interessante porque ela já vai dar direto, ó. Aumenta o μ, aumenta a grossura, diminui a frequência. Aumenta a tensão, aumenta a frequência. O som fica mais agudo. É claro, gente, tem mais coisas que envolvem a produção da voz. Até se você for buscar aí Bernoulli, porque precisa saber da pressão subglótica, né? Então a gente tem a epiglote aqui, ó, e a gente tem, evidentemente, uma pressão subglótica aqui que vai permitir ou não que o ar saia, tá? Então, por exemplo, você já, talvez uma pessoa alérgica, quando ela come alguma coisa, a glote ela vai dar uma inchada, né? Então é aí que dá o problema, que começa a faltar o ar aqui, ó. Beleza? Bom, essas são as pregas vocais. E os tubos sonoros, então? E a traqueia? Ah, Virgílio, a traqueia, ela tem, é claro, né, gente? A gente pode analisar uma criança, a gente pode analisar, fazer uma análise de tudo isso, mas a traqueia, ela é um tubo fechado. Então, se ela é um tubo sonoro fechado, ó, vamos lembrar, então a equação não, essa aqui não serve, e aí a frequência do harmônico N é NV dividido por 4L, vamos lembrar que daí a gente não tem harmônicos pares, vai do 1 para o 3, para o 5, para o 7, beleza? Vamos dar uma olhada em um exercício, né? Vem comigo. O exercício vai aparecer aí para você e eu vou dar uma lida rápida nele, bem rapidinho, vamos lá. Na geração da voz humana, a garganta e a cavidade oral agem como um tubo, com uma extremidade aproximadamente fechada na base da laringe, onde estão as cordas vocais, e uma extremidade aberta na boca. Nessas condições, sons são emitidos com maior intensidade nas frequências e comprimentos de onda para as quais há um nó na extremidade fechada e um ventre na extremidade aberta, contando a gente como funciona um tubo fechado. As frequências geradas são chamadas harmônicos, ou modos normais de vibração. Em um adulto, este tubo do trato vocal tem aproximadamente 17 centímetros. A voz normal de um adulto ocorre em frequências situadas aproximadamente entre o primeiro e o terceiro harmônicos. Considerando que a velocidade do som no ar é 340 metros por segundo, os valores aproximados das frequências dos 3 primeiros harmônicos. Então, olha o que ele diz pra gente. Ele diz pra gente que o L vale 17 centímetros, ou 0,17 metros. Ele diz pra gente também que a velocidade é 340 metros por segundo. E o melhor, ele diz que se trata, ó, de um tubo fechado. Ah, legal, Virgílio. Então se trata de um tubo fechado. Num tubo fechado a gente sabe então que a equação é Fn NV sobre 4L. Tá vendo? E aí a frequência do primeiro harmônico? A frequência do primeiro harmônico é 1 vezes 340 dividido por 4 vezes 0,17. Ah, então isso vai dar, vamos lá? 340 dividido por 0,68. Galera, esse valor aí, ele é igual a 500 Hz. Esse é o primeiro harmônico. É o primeiro modo de vibração. Quem vai ser o segundo modo de vibração? Ah, o segundo modo de vibração vai ser o terceiro harmônico. O terceiro harmônico é 3 vezes o primeiro. Então vamos lembrar, né, que Fn é N vezes F1. Então esse cara aqui vai ser 1500.
não tem harmônicos pares, somente ímpares. E o F5? Ah, o F5 vai ser 2.500. Então a gente tem, presta atenção, a gente tem F1, F3 e F5 como os 3 modos de vibração. Beleza? E tá aqui a figura. Fechou? Gente, então, até a orelha. Tchau, tchau.